Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e trazendo aí o debate, falando da partida entre Palmeiras e Flamengo, 0-0 no Allianz Parque. A torcida do Palmeiras não ficou satisfeita com a atuação da equipe, né? Mas uma coisa positiva é que o Palmeiras teve a baliza zero, né? Saiu sem levar gol. Se a gente for analisar com calma, tanto o Palmeiras como o Flamengo têm defesas sólidas. Dificilmente as equipes sofrem gols. Então, é um resultado ruim por ser em casa, mas um ponto positivo é esse. O Palmeiras não levou gol na partida e ainda fez, né? Teve o gol do Aníbal Moreno, que foi anulado porque ele estava impedido. Mas bola pra frente, agora já pensar na próxima partida. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. É aquela velha frase: a expectativa é a mãe da merda. Eu tava esperando um baita de um jogo, que para mim é o melhor futebol do Brasil ainda, que é o Palmeiras, contra o melhor elenco do Brasil, que é o Flamengo. E são os dois melhores times do futebol brasileiro nos últimos anos, dois dos grandes protagonistas. Então eu esperei um jogão, mas que jogo feio. É que hoje em dia muita gente não pode falar jogo feio, então se fala que jogo pegado, que jogo truncado, o duelo no meio de congestionaram o meio de campo. Não, o jogo foi ruim. Olha a diferença quando o do Real Madrid e Barcelona, né? Um clássico aberto, os times vão para frente, 3-2 pro Real, se busca o jogo. Aqui não, jogo feio, truncado, parado. Olha, um saco. Bom, meus amigos, o jogo mais esperado do ano, Palmeiras e Flamengo, por enquanto, né? Ficou no 0-0. Um resultado que decepcionou a todos, porque o gol é a alegria do futebol, né? E o gol não saiu. Boas defesas do Everton, principalmente, em duas bolas perigosas, chutadas praticamente em cima dele, mas ele fez boas defesas. Já o Rossi assistiu o jogo de camarote, porque aconteceu um gol do Palmeiras, né? Do Aníbal Moreno, mas esse gol do Aníbal Moreno não valeu, né? Acabou sendo marcado impedimento, e realmente estava impedido. Mas uma partida que vai ficar para o segundo turno, para a gente saber quem é melhor, ou Palmeiras ou Flamengo, né? E no segundo turno a coisa vai pegar. Existem aí partidas da Libertadores também, pode ser que eles se encontrem na Libertadores, na Copa do Brasil, enfim. Ninguém sabe quem é melhor, Palmeiras ou Flamengo. Por enquanto, os dois estão ali, ó, pau a pau. E tenho dito... Do que é o Campeonato Brasileiro, quem estava em casa e quem estava fora, é melhor para o Flamengo. Claro. Ter ganhado um ponto aqui. E você citou, André, que houve uma preocupação do Palmeiras em não deixar o Flamengo jogar, mas houve também uma postura do Flamengo diferente, condicionada até pela forma como o Palmeiras joga. Pelo potencial do Palmeiras, sem dúvida. E até ajustes dos dois lados. Então, o Tite já poupa logo de cara, foi com o Carlinhos no lugar do Pedro, De La Cruz também segura, e até a opção pelo Alan de preencher mais o meio-campo, ter um pouco mais de força por ali, já indica essa preocupação do Tite com a defesa. Sim. O Flamengo faz um jogo mais direto, até tentando explorar a virtude do Carlinhos, de ganhar ali com os zagueiros, de tentar fazer um pivô, não teve muito sucesso, até porque essa bola sempre chegava muito mascada, o Palmeiras sempre em cima ou tentando antecipar, mas foi um Flamengo que não se preocupou muito em fazer uma saída elaborada, porque sabia que não podia dar bola para o Palmeiras ali, ou não podia perder ali. Quando o Pulgar, até por um erro individual no segundo tempo, perde uma bola, quase sai o gol do Endrick, que ele teve a oportunidade de finalizar fora da área. Então, era um jogo em que o Flamengo também se dispôs a correr menos riscos. Eu até entendo o que o André falou, no segundo tempo até o Tite já sai com a cartada de colocar logo o Pedro, já coloca o time um pouco mais para frente quando coloca o Gerson no lugar do Alan, vai liberando aos poucos, mas sempre com equilíbrio. E aí, nesse ponto que o Tite tanto valoriza, eu vejo que foi o jogo mais equilibrado do Flamengo desde aquelas partidas contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. O Flamengo que realmente foi seguro defensivamente.
Hoje o Rossi praticamente não fez nenhuma defesa. O Palmeiras só conseguiu chutar uma bola no gol. E jogando em casa, com torcida a favor, no Allianz Parque, gramado sintético, Flamengo seguro. E então esse foi um grande ponto positivo do Flamengo. O Flamengo voltou a ter segurança defensiva, algo que vinha faltando em muitos jogos. Melhorou contra o São Paulo, embora tenha sofrido na reta final, mas hoje contra o Palmeiras, um adversário forte, jogando em casa, com Endrick, Flaco Lopes no ataque, soube controlar bem, soube sofrer pouco. Então, pensando em Libertadores, no desafio que tem contra o Bolívar, para o Flamengo foi uma ótima notícia. Ter poupado alguns jogadores e, ao mesmo tempo, ter tido mais segurança defensiva. Foi um jogo muito faltoso. Foi. Demais, no tempo inteiro, foram o jogo inteiro. 37 faltas, 23 do Palmeiras, 14 do Flamengo. Não é o que a gente espera com o jogo dessas duas equipes, no nível dessas duas equipes. 9 cartões amarelos, mas ainda assim, um jogo muito pegado, a arbitragem não comprometeu. Boa arbitragem. Sim. Rodrigo Pereira de Lima, boas decisões. A única que eu questiono, mas mesmo assim, para mim não tem uma interferência direta no placar, foi a do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes ali teve muita dificuldade com o Bruno Henrique, muitas vezes ali partindo para a falta desde o primeiro tempo. Poderia ter tomado um cartão amarelo antes. Ele dá uma entrada por trás, nas costas do Bruno Henrique. Ali poderia ter saído o cartão. Muita gente vai dizer, ele seria expulso depois. Não, o zagueiro com cartão amarelo teria mais cuidado. Ou provavelmente não faria a falta que ele fez para parar o Bruno Henrique na velocidade. O Endrick também merecia cartão. O Endrick também, em algumas divididas, até com o Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas chega a se irritar, mas foi um jogo muito pegado, um jogo com muitas faltas, mas ainda assim sem comprometimento de arbitragem. A arbitragem que assustou na primeira rodada não comprometeu. Diante do que a gente tem visto aí, foi uma arbitragem perto da perto perfeição. de domingo passado, né? Foi e maravilhosa. De outros jogos, meu Deus do céu. As outras rodadas foi o 0-0 do respeito, né? Um respeitou muito o outro. E que ficou bom para o Flamengo, o que o André falou, porque assim, eu sei, torcedor do Flamengo, tem uma carência, e eu entendo. De ver o Flamengo dar show, dar espetáculo. O Flamengo tem um time para isso, ainda mais com as contratações. O Flamengo vai melhorando ano a ano. Ele tem um elenco que ele pode realmente fazer um jogo vistoso. Ele tem capacidade para isso, o Flamengo. Tem. E eu entendo o torcedor do Flamengo, porque eu que não torço para o Flamengo, eu vejo o jogo do Flamengo, eu fico sempre nessa expectativa. É hoje, hein? É hoje que o Flamengo... É hoje que a gente vai ver aquele jogo do Flamengo. Não estou nem comparando com o Jorge Jesus, tá? Mas... E realmente... Só que se a gente parar para analisar... Pode não ser o jogo vistoso, pode ser que esse jogo ainda venha, pode ser que seja um pouquinho mais para frente na temporada, o Flamengo vai se ajustando e tudo. Tem a questão defensiva que me parece que é uma... Né, era um problema que parece que está resolvido. Que é o que o Tite valoriza mais. O Tite valoriza. É o ponto do porque equilíbrio. Assim, o Flamengo, ele ganhou do São Paulo em casa, né? Poderia até ter vencido por um placar mais elástico. Ele vence o Atlético Goianiense na estreia, fora de casa, e hoje, num confronto direto pelo título, ele é só a terceira rodada. Não, mas começa o campeonato, você olha para os times, Palmeiras e Flamengo vão brigar pelo título. Então, num confronto direto pelo título, ele vai na casa do Palmeiras, segura o Palmeiras, tem 7 pontos, é vice-líder do campeonato com a mesma pontuação do Bragantino, que é o líder aí nos critérios de desempate. Na Libertadores, não deu show. Sim, mas venceu o Palestino 2-0. Primeiro jogo em casa não foi bem, fora de casa não foi bem 1-1, mas tá ali. Tá. Então, assim, para um começo, ainda mais comparando com a temporada passada, para um começo, tá ruim. E hoje não era o dia de cobrar espetáculo. Eu acho que preocupar o Palmeiras no Allianz, espetáculo à parte, mas preocupar o Palmeiras no Allianz já é um mérito que poucos times têm. Nesse campeonato, quantos times preocuparão o Palmeiras no Allianz da maneira que o Flamengo preocupou? E a recíproca é verdadeira. Quantas vezes o Flamengo sairá tão preocupado quanto saiu hoje? Hoje eu perdoo o titismo, aquela coisa de... Sabe? Lento, gradual e seguro. Pragmático. A sequência, como ele sai poupando De La Cruz e Pedro, o momento que ele coloca, vai soltando o time aos poucos. Se der, deu. Se não der, também não é o fim do mundo. E o mesmo em relação ao Palmeiras. O Palmeiras tirou do caminho um jogo, né? Que os últimos jogos no Allianz, inclusive, ou da Flamengo ou da empate. Pois é. O Palmeiras tem dificuldade. O Abel não conseguiu vencer ainda o Flamengo no Allianz. Não. Né? Ele citou isso na coletiva, inclusive. Conseguiu, porque são forças que se equivalem. Eu entendo que quem sentou no sofá querendo espetáculo ficou frustrado. Eu fiquei frustrado, do ponto de vista plástico, do ponto de vista do jogo. E fiquei frustrado também com essa coisa que o Breler levantou, do jogo ser muito pegado. Não é que teve períodos em que o jogo foi pegado. O jogo foi mascado inteirinho, do começo ao fim. Isso desestimula. Sim. A minha impressão foi que o Tite, durante um bom tempo, investiu
na jogada de individualidade do Bruno Henrique sobre o Gomes. E estava levando Porque o Gomes não estava num bom dia. Isso. E nessa situação, assim, se o Bruno Henrique toma a frente, tem espaço, algo ele pode criar para ele próprio, para alguém, um jogador que tem muito a oferecer, né? Muito. E aí houve um momento em que o Abel, com o Rios e Mike do outro lado, responde para criar um problema para o Tite, porque o Bruno Henrique, evidentemente, não retorna tanto jogando com essa condição de ir para cima do seu marcador no 1 contra 1. Então, assim, esses duelos que acontecem em todos os jogos, numa partida muito travada em que, se a gente for pensar na cronologia de preparação de um técnico para esse jogo, ele pensou primeiro, o Tite certamente pensou primeiro, o que eu tenho que fazer para evitar que o Palmeiras me crie muitos problemas. O Flamengo investiu no Léo Ortiz, mas ele vai precisar esperar. Léo Pereira hoje de novo muito seguro, o Fabrício Bruno também. Fabrício Bruno de novo. Outra, né? Um jogador que... do Fabrício Bruno. Depois do Bruno Henrique foi o melhor do Flamengo. Acho que... Eu gostei muito também do jogo do Léo Pereira, mas o Fabrício Bruno ainda superior. Um jogador que foi lembrado pelo Dorival Júnior na seleção brasileira. Do ponto de vista do Palmeiras com bola, o Abel fala muito sobre a questão do desgaste, né? O Palmeiras teve uma queda. Ele precisa olhar, ele sabe disso, ele falou sobre isso na coletiva, para o Veiga. Hoje eu senti o Veiga completamente alheio do jogo, ele estava fora da partida. Um jogador que não conseguiu participar. Mas o Veiga vem caindo, viu? De produção já há algum tempo. O Abel falou sobre isso. Né? Ali a gente tem o trecho. Posso te interromper rapidinho, Claro. dona? A gente tem esse trecho, temos o trecho aí no ponto, Felipe? Vamos colocar esse trecho do Abel falando sobre o Veiga, porque o Veiga tem sido muito criticado pela imprensa, principalmente pelo torcedor. E hoje o Abel assumiu a culpa. Vamos lá. O que está acontecendo com o Veiga? A culpa é minha porque eu já o devia ter tirado em 2 ou 3 jogos e estou sempre a metê-lo. Aí a culpa é minha, a responsabilidade é toda minha. Nós, como tu disseste bem, nós sabemos que o Veiga a qualquer momento nos pode dar coisas e decide jogos, como disseste bem, fez 3 assistências. E o problema é do treinador que insiste em estar sempre a metê-lo e ele precisa descansar. Ainda hoje eu sei, há 2 dias o Veiga não ia jogar. Há 2 dias eu achava que o Veiga não ia jogar. Em função do que foi a análise que fizemos, da recuperação que fizemos, das dores que ele sentia, eu disse, ele hoje não vai jogar. Mas a vontade dele é tanta de nos ajudar que, e nós sabemos que ele é um jogador diferenciado, é um jogador diferente e uma equipa como a nossa, não é? Eu tenho o Veiga e estamos à procura de tentar arranjar um bom substituto à altura. Por exemplo, o nosso adversário tem o Rascaeta, tem o De La Cruz. E eu tenho forçado muito, por exemplo, o Veiga e, como eu vos disse, muitas vezes vocês reclamam da fase dos jogadores e deixem que eu vos diga de coração, não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem. O Veiga não está conseguindo. Eu acho que foi legal do Abel trazer essa responsabilidade. Olha lá, vai ter que expor. O jogador muitas vezes não fala e tal, o técnico também não vai falar e tudo, o jogador quer jogar, é um jogador importante. Mas eu acho que foi interessante do Abel para esclarecer. Ele está vendo quanta porrada o Veiga está levando e é um jogador, e é muito bom jogador, excelente jogador o Veiga. Foi muito importante para o Palmeiras em vários momentos, fazendo gols em jogos decisivos, vários, dando assistências e tudo. E passa por um momento que não está legal. Acho que foi bom esclarecimento, é físico. E tem uma questão também, o que o Flamengo proporcionou de dificuldade para o Veiga. Sim. Eu não acho que o Veiga seja um jogador criativo, articulador. O Veiga, quando tem um espaço, acho que um grande mérito do Abel foi detectar isso. Quando ele tem aquele espaço para ele chegar pisando na grande área como elemento surpresa, ele fez gol em final de Libertadores, assim contra o próprio Flamengo. Ele é fatal, um cara extremamente decisivo, tem um ótimo arremate, bola parada. E por conta disso o Abel insiste, até porque ele olha para o banco, ele não tem ainda um Dudu, o Felipe Anderson não chegou. Felipe Anderson só em julho. O Bruno Rodrigues poderia ser um cara para jogar pelo lado esquerdo, também outro que está no departamento médico. Ele tem o Rômulo, que é um jogador que é uma aposta do Palmeiras. E o John que também não vingou. O Veiga até teria uma oportunidade hoje de chegar na melhor versão dele, que foi uma jogada pelo lado direito, que o Mike consegue escapar, só que ele não vê que o Veiga está chegando livre na entrada da grande área. E aí não vem o passe.
Mas um jogador que está abaixo porque ele não teve muito espaço para trabalhar. Ele ficou muito mais pelo lado esquerdo ali, pouco participou do jogo. E aí eu acho que tem uma relação com a parte física, e o Abel foi sincero, achei que a resposta dele foi uma resposta que mostra um cenário mesmo de dificuldade que ele está tendo para administrar, né? Agora, a parte física à parte, tem também essa discussão sobre o espaço que o Veiga ocupa. O Veiga centralizado é uma coisa, o Veiga mais para a esquerda é outra. Isso custou o primeiro jogo da final do Paulista contra o Santos. Ele fica muito alheio do jogo, como foi hoje. Hoje ele foi alheio do jogo, né? Então, talvez o Abel, ele não falou isso claramente, ele falou que a culpa é dele, no sentido de que insiste com um jogador talvez esgotado. Pode ser a culpa por insistir também numa posição que não é correta. Tem também a questão do posicionamento do Veiga, assim. O palmeirense que vê jogo sabe e reclama disso. Nenhum jogador vai dizer para a sua comissão técnica, olha, posso descansar? Sim, exato. Né? Ainda mais num jogo desse. É claro. A grande contradição é, numa tarde como essa, de Campeonato Brasileiro com esses dois times, os dois treinadores já chegarem fazendo escolhas e as escolhas já privilegiarem, na maioria dos casos, não nesse específico, porque o Abel disse que o Veiga não ia jogar, mas jogou. Já privilegiarem outra coisa em relação ao Campeonato Brasileiro. Tudo bem, tem Libertadores essa semana, não se discute, mas é o efeito bola de neve. O campeonato que começa depois que as Copas começam, aí automaticamente ele já é um pensamento que vem depois daquilo que os treinadores estão pensando em fazer no planejamento de Libertadores, de viagem, etc. Uma tarde como essa, Palmeiras e Flamengo, o campeonato que se preze, ele precisa fazer tudo que está ao alcance do ponto de vista dos seus organizadores para os técnicos escalem os seus melhores times, né? É que a gente está tão acostumado e o campeonato ele é tão maltratado e mal planejado que já houve a visita do Flamengo ao Allianz com um time praticamente inteiro reserva. Lembra? Num empate. No ano do Dorival como treinador. Exato. Quando, acho que, não sei se foi exatamente, eu lembro que no ano do Dorival como técnico, foi em 2022. Uma crítica a ele pelo fato de finalmente poder fazer alguma coisa para a diferença. E não fez. Isso. Na minha opinião, se eu bem me lembro, foi no ano anterior, quando o Flamengo vem com o Renato e o time praticamente reserva. O De Arrascaeta jogou porque estava suspenso. Sim, foi também. E o Flamengo empatou com o Palmeiras aqui. Não, teve o jogo da Covid que o Flamengo... Em 2022. Mas aí surto de Covid, né? O campeonato não tem culpa disso. Ou seja, anualmente nós desperdiçamos o melhor jogo do campeonato. É isso. Tem um histórico do melhor jogo que você desperdiçava. E vira uma coisa normal. Com isso eu não estou criticando nem o Tite, nem o Abel pelas escolhas feitas. Tem Libertadores essa semana. É o que o Tite falou há alguns dias no Rio. Altitude. Tem altitude. E depois, os dois times. Para os dois, né? E depois precisou ser esclarecido, né? Quando ele fala, olha, é humanamente impossível ganhar tudo. Parecia que ele estava querendo dizer, nós vamos fazer escolhas entre os campeonatos. Nós não vamos jogar para ganhar tudo. Ora, um elenco do Flamengo, como o Flamengo tem, não vai jogar para ganhar tudo. E não era o que ele queria dizer. O que ele queria dizer, olha, se eu não fizer escolhas em relação às escalações, é humanamente impossível ganhar tudo. Isso é óbvio. Por causa de um dos maiores mitos, uma das maiores lendas urbanas do futebol brasileiro nos últimos tempos, que é o Jorge Jesus escalava o mesmo time sempre. Não era assim. Não é verdade. 6 ou 7 escalações, 6 ou 7 partidas com a mesma escalação e não mais. Sim. Agora, ele podia talvez, certamente tinha um planejamento de rodagem que era diferente. E os jogadores ok com isso e querendo atuar. O que eu estou falando não é isso. O que eu estou falando virou uma coisa normal. Nós não achamos estranho mais. O público também não acha estranho. Mesmo porque uma parte do público acha que dá para escalar todo mundo 3 vezes por semana. De fato, tem gente que acha isso. E não é videogame, né? E não dá. E não é possível. Agora, Breler, quando ele insiste na escalação do Veiga, óbvio que ele olha, ele tem um retorno do departamento médico, ele mesmo falou, né? Ele sabe. Mas é a questão de o jogador tem o desejo, ele não quer ficar fora dos jogos, e ele olha e fala, é a vontade com a capacidade, porque o Veiga é um cara que pode resolver para mim numa bola parada, um escanteio, uma falta, é um cara importante ali no meio, é um cara que pode dar uma assistência, 2 num jogo, fazer gol, ele tem N valores, o Veiga.
Mas, ao mesmo tempo, tu também não demonstra um pouco de falta de confiança ali na peça que ele vai colocar no lugar do Veiga? E aí é uma coisa normal e você olha e fala, pô, o Palmeiras tem carência nessa posição aqui? Então, ele poderia ter poupado, por exemplo, contra o Vitória. Vitória, talvez um jogo mais acessível, mas fora de casa. Só que ali tinha mais gente na fila pedindo para ser poupado, sobretudo o Hendrick, que jogou no sacrifício final do Campeonato Paulista. Logo depois veio o jogo contra o Inter. Ali o Abel já deve ter pensado, pode ser um jogo de 6 pontos pelo elenco que o Inter tem, possível concorrente a título. Logo depois tem Flamengo. E soma-se a essa sequência a ausência do Zé Rafael e sobrecarrega ainda mais o Veiga. O Zé Rafael, em muitos momentos, por ser um volante mais criativo, até um jogador que começou como meia, desafoga o Veiga. É um jogador que deixa o Veiga mais confortável em campo, divide esse protagonismo da criação. Sem o Zé Rafael, a ausência do Veiga, ainda mais num jogo como esse, é ainda mais notada, porque o Richard Rios não tem essa capacidade de articulador, o Aníbal mais recuado, o volante caçador. Então, é difícil para o Abel também. Lembrou do Donão, o Rômulo ainda uma aposta, o John ainda não virou. Muita gente pode questionar o Rômulo, que fez um bom campeonato paulista, vindo de uma boa Série B, num ritmo legal. Só que são raros os casos dos jogadores que chegam e já jogam de imediato com o Abel. O Murilo é uma exceção. O que aconteceu com o Aníbal, que chega até de uma forma instantânea, uma exceção. É raro. O próprio Veiga não rendeu imediatamente. Exato. Então, é a forma de trabalhar do Abel, que é muito bem sucedida, e eu entendo essa prudência, até com os garotos. O Luiz Guilherme já fez essa função de ser o criador, já substituiu o Veiga algumas vezes. Né? Mas não está pronto para segurar esse rojão. Então, é uma tarefa complexa do treinador fazer esse trabalho de dosagem. Até o Tite, que tem um elenco como o do Flamengo, precisa quebrar a cabeça. Hoje, por exemplo, Arrascaeta e De La Cruz jogaram pouquíssimo tempo juntos. Então, é algo que, para um time como o Flamengo, que tem 2 meias à disposição, já é difícil. Para o Palmeiras, que raramente faz uma contratação como a do Felipe Anderson, do jogador pronto, que chega ali na faixa dos 30 anos, com experiência, com estofo suficiente para sair jogando, é ainda mais complexa a tarefa. E eu entendo quando o Abel coloca... Até ele foi questionado sobre se há um incômodo com esse jejum do Palmeiras contra o Flamengo. O Abel nunca ter vencido em casa. E ele coloca em perspectiva os elencos. Olha, o elenco, uma forma de trabalhar. A gente aqui se preocupa mais em formar. E quando ele diz formar, não é só jogadores da base, mas jogadores que são contratados e levam tempo para entender a rotação, entender a forma de jogo do Palmeiras. E fazer a função do Veiga no Palmeiras é algo muito difícil. Então, até Quem fazia era o Scarpa. Né? E até de uma forma diferente. E era complementar. Complementar. Agora, eu acho que o futuro é o Rômulo. É que o Rômulo ainda não tem minutagem. E aos olhos do Abel, o Abel é um técnico que justamente tem essa lógica que o Breler falou. O cara precisa provar para ganhar a camisa. O Rômulo ainda não está pronto para entrar no Palmeiras e Flamengo. Mas aí eu te pergunto, você falou, não está pronto para o Palmeiras e Flamengo, tá? Mas ele está pronto para o jogo do meio de semana? Porque, assim, pelo que o Abel falou hoje do Veiga, para mim, o Veiga não vai jogar o jogo da Libertadores. Por exclusão, aí eu acho que ele vai ter que entrar. Mas olha a sequência. O Palmeiras tem Del Valle, depois do São Paulo. Adversário difícil em Quito e depois do São Paulo. Então, é muito difícil negociar com uma sequência de jogo dessas. Então, acho que o Abel... Mas ele vai ter que negociar. O Abel pelo que ele falou hoje, o que dá para entender, não sei para vocês, é que não dá mais não tem mais um jogo pro Veiga. Eu acho que ele não falaria Não isso. dá para ouvir a declaração dele e achar que o Veiga joga contra o Del Valle. Ou pelo menos que é titular. O Abel trouxe a culpa para ele, né? Ele poderia, por exemplo, ter preservado contra o Vitória, né? Mas não permite. Agora, tem um ponto que o André tocou que eu acho que é muito relevante. Não é razoável a CBF colocar um jogo dessa dimensão, desse tamanho, na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Uma rodada antes de uma rodada cheia de competição continental, de Libertadores. E os clássicos? Ainda tem isso. Eu acho que você está jogando contra o seu próprio produto. É lógico. O seu conteúdo, assim. Isso tem que ser questionado. E aí vem o torcedor reclamar do técnico, tem que preservar. Eu até acho que, por exemplo, o Abel poderia ter preservado um pouco mais no jogo contra o Vitória. Concordo. O Tite poderia ter preservado naquele segundo jogo da final do Campeonato Carioca alguns jogadores que já tinham vencido a primeira partida por 3-0.
Mas aí, em compensação, você pode escutar o Tite falando, eu tô achando o time, tô encontrando o time. Preciso dar sequência pro time para encaixar pensando em Libertadores. Os jogadores querem estar em campo no jogo da taça. O Flamengo não ganhou o campeonato estadual nos 2 anos anteriores. Essa questão do estadual faz parte do início de trabalho, que é disso para mais, num ano em que o Flamengo precisa dar uma resposta em relação ao que não fez em 2023. O Pedro, por exemplo... Sempre tem alguma razão. Tem um argumento. Não faltam razões. O problema é que o Campeonato Brasileiro é essa coisa que começa no momento inadequado, deveria começar muito antes. Então ele passa a ser um problema no início por causa da fase de grupos da Libertadores para todos os times. Ele continua a ser um problema ao longo da competição, ao longo do torneio, que ela vai até o final do ano também, para aqueles que têm chance, aqueles que vão passando de fase. As escolhas continuam sendo feitas. Quando entra no mata-mata de Libertadores, é óbvio, numa dividida com o Campeonato Brasileiro, o que vai ganhar. E aí tá certo. A prioridade tem que ser essa, não se discute. O problema é que o Campeonato Brasileiro não pode ser um inconveniente. E ele já se apresenta como um inconveniente, desde o início. O calendário do futebol brasileiro é feito ignorando completamente o calendário do futebol sul-americano. Todo ano é isso. Sim. Ano passado nós tivemos os casos da Sul-Americana, que tinha uma data que coincidia, os times brasileiros que tinham que fazer o mata-mata com a Copa do Brasil, grupo, né? Junto com a Copa do Brasil. A sorte que 2 daqueles times... O Corinthians, o América. Eram o Corinthians e o América, eram os mesmos. Que iam se enfrentar. Senão o problema ia ser ainda maior. No mundo isso é um problema. O futebol é uma atividade que ela vem sendo exercida ignorando completamente as limitações físicas dessa atividade. No mundo. Agora, aqui é mais grave ainda, porque tem isso. Você faz calendário nacional ignorando o calendário do continente, as datas se encavalam. O calendário do mundo, né? Não do continente. Do mundo, do mundo. Porque o grande problema aqui é que as federações estaduais falam mais alto do que a Conmebol e a FIFA. Sim. Isso não é exagero. O calendário internacional ele é conhecido com anos de antecedência. E ignorado também. Ignorado solenemente aqui no Brasil e continuam vendendo a história. Não. Você lembra, o campeonato não mais vai concorrer com datas FIFA. Sim. Aí acham que isso é simplesmente não colocar jogos de competições nacionais no mesmo dia. A falácia, né? Mas no dia seguinte não tem problema. Espera o impacto da Copa América que vai acontecer nessa temporada. Aí vem a Copa América. Mas com até 9 datas para um time como o Flamengo, o Flamengo vai perder potencialmente o seu meio de campo inteiro. Sim. O Palmeiras vai perder vários jogadores também. E é uma coisa que times que começam a se encaixar serão devastados. Sim. Times que vêm bem serão devastados. O campeonato vai mudar completamente durante esse período. As torcidas dessas equipes vão olhar para a Copa América, seja um jogo da seleção brasileira, da seleção uruguaia, seleção colombiana, equatoriana. Quer dizer, o quanto antes esses caras forem eliminados, melhor. Vai ser pela eliminação, é verdade. Mas o quanto antes. Verdade. E aí o técnico passa a dosar a minutagem que não é dele. Já projetando, lá na frente esse cara vai ter um torneio de meio de temporada e eu preciso segurar aqui. Então, Você acha que os treinadores dos clubes vão começar a dosar pensando no desgaste da Copa América para poder utilizá-los melhor depois? Não, e tem de pensar. Cara, tem de aí pensar. É muita loucura. Aí é muita loucura. E se a gente eu vou poupar no jogo aqui contra o Grêmio, contra o Internacional, porque o meu jogador aqui vai jogar a Copa América, e aí... Não, mas é a necessidade. E se a gente não coloca isso na balança para analisar o que foi o jogo de hoje, vira conversa de louco. Porque eu entendo o seu ponto inicial, William, foi decepcionante o jogo. Foi. Mas quando a gente vai entendendo o contexto dos dois técnicos, os desafios que tem pela frente, clássico no próximo, os dois têm clássico no próximo fim de semana, os dois enfrentam a altitude no meio da semana pela Libertadores, a gente entendo a escolha do Tite de fazer um jogo mais direto, de não ter um jogo elaborado na saída. Entendo a escolha do Abel e até o funcionamento do time que criou menos do que poderia, porque o Veiga está desgastado. Então, se a gente não entende isso, a gente vai sempre para o lugar comum que é, nossa, o Tite joga com chutão, o Tite não tira o melhor do elenco do Flamengo. E até hoje, por exemplo, se o Flamengo joga os 90 minutos com o Pedro,
para mim o Flamengo se aproximaria mais da vitória, porque quando o Pedro entrou, não só o Pedro, mas De La Cruz, 90 Gerson, minutos, claro, o Flamengo esteve mais próximo da vitória. O Donan falou, no segundo tempo, o Flamengo finalizou mais, o Flamengo esteve mais próximo do gol. Por quê? Ele entra com o arsenal do banco que ele teve de poupar. Mas se o Pedro entra desde o começo, só o Pedro, o Flamengo já teria mais potencial. Mas por que não entrou? Porque o Pedro teve de jogar os 2 jogos inteiros contra o Nova Iguaçu. Porque para a diretoria do Flamengo era importante levantar a taça depois de uma temporada zerado. Então, o técnico tem a responsabilidade total sobre isso? Não tem. Não, a instituição é que tem que decidir isso é dividido, o que é prioridade para ela. Isso é dividido com a diretoria. Aí a gente pode questionar. Está priorizando o campeonato estadual, como alguns fizeram, em detrimento da Libertadores? Ok, mas a decisão tem a que ser do diretoria, nesse caso, diz que não faz ingerências técnicas. Mas, o Marcos Braz falou isso. A nossa comissão técnica utiliza a ciência para tomar decisões e fazer as escalações. Nós não nos metemos nisso. Institucionalmente, é óbvio que existe interferência. E qual é o problema? Nenhum, mas institucionalmente tudo bem. Uma coisa é o cara falar, títulos. Uma coisa é o cara falar assim, você vai escalar o Pedro hoje. Eu estou mandando você escalar o Pedro hoje. Isso é uma coisa. Outra coisa é falar, essa competição participar aqui é da ponderação. Precisamos. Escala que você tem de melhor para essa... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a partida entre Palmeiras e Flamengo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.